Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de João, capítulo 12 de João. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Aproximando a Páscoa, Jesus vai visitar Lázaro, aquele que era o símbolo do seu maior de todos os sinais de que ele era filho de Deus. Fizeram depois ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Interessante, Marta está sempre em movimento, sempre trabalhando e servindo a ceia, e Lázaro era um dos que estava na mesa sentado com Jesus. O símbolo de Jesus estar sentado na ceia com Lázaro antes da Páscoa demonstra que ele tinha por Lázaro um grande apreço. E esse sentimento de amor, de solidariedade, de respeito, de compreensão que nós devemos ter uns pelos outros, e Jesus o tinha por Lázaro. Não só Lázaro, mas também Marta e Maria eram famílias muito amigas de Jesus. Enquanto que os discípulos, a gente não vê um relato assim de amizade. Eles tinham cumplicidade de caminhar junto, de trabalharem por aquele ideal, de darem apoio a Jesus, procurarem aprender, relatar depois e dar continuidade ao trabalho. Mas os três tinham uma amizade diferente. Ou seja, nas nossas atividades diárias, nossos trabalhos espíritas ou em qualquer área religiosa, nós temos aqueles que trabalham diretamente conosco. E temos aqueles que, apesar da sua fé, apesar da nossa amizade, eles não trabalham diretamente conosco. Mas nós temos que saber valorizar essa amizade, saber sentar à mesa para fazer uma ceia. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria, então, tinha esse nardo caro. Era um unguento muito apreciado, muito valorizado pelo seu perfume e pelas suas propriedades medicinais. Ela pega desse unguento, passa nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, enxuga-lhe os pés com os cabelos. Um grande símbolo de amizade, um grande símbolo de humildade e de dedicação ao outro. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aqui está a preocupação de Judas com o dinheiro. Sempre ele procurava o dinheiro para fazer a caridade. E as pessoas ofereciam do que tinham. Maria oferecia o doce nardo e 50 de nardo. Jesus oferecia os seus fluidos salutares. Impunha-lhes as mãos, dava conselhos, explicava às pessoas os caminhos que deveriam seguir, convidava pessoas para se integrar à sua equipe, seguindo sempre o caminho de redenção. E Judas estava preocupado em ter o dinheiro para adquirir coisas e bens para oferecer aos necessitados. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Coitado de Judas, ainda tinha mais essa situação. E Jesus caminhava com todos esses, convivia com todos eles com maior naturalidade. Em momento algum, Jesus repreende Judas de uma forma muito incisiva, direta, mas ele deixa claro para ele lá no início do Evangelho de Mateus, quando ele fala assim: espero que isso não seja seu motivo de problemas maiores no futuro, a preocupação dele com o dinheiro. Os outros raramente se falam em dinheiro, mas Judas vira e mexe a preocupação com o dinheiro. E João já dá um derivado, um adjetivo mais pesado para ele, que ele era ladrão e estava sempre querendo botar na bolsa tudo que parecia ali na frente. Era o famoso cleptomaníaco. E cleptomania é um dos sintomas principais do calcária carbônica. Então, isso também tem tratamentos, também tem cura. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então a preocupação de Judas com os pobres
era muito relativo e não tanta preocupação com os pobres assim. Era mais por fortalecer-lhe a bolsa, pelo que parece, pela descrição de João. E Jesus mostra que era importante que ela fizesse aquilo ali, untasse-o com unguento, porque era para o dia da sua sepultura. Ele já previa que ele seria eliminado, morto, no caso, crucificado, e tudo que se pudesse fazer para minimizar suas dores era importante. E lembrando que os pobres estariam sempre ali, ao lado deles, podiam fazer a caridade a hora que quisesse, vender outros potes de nardo para que pudesse, então, fazer a caridade. Mas Jesus, ali era a última chance. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, Lázaro virou como um ponto de atração turística, né? As pessoas iam para Jerusalém e queriam passar lá para ver Lázaro, aquele que voltou da morte. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O desespero deles para tentar abafar qualquer coisa, qualquer obra de Jesus. Então, a todo momento, a todo instante, eles estavam preocupados em matar Jesus e agora já também pensavam em matar Lázaro, porque as pessoas iam lá para ver Lázaro, que havia ressuscitado. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Isso aqui nem foi uma gota d'água, foi uma tromba d'água na cabeça dos judeus da época, das lideranças hebraicas, porque o povo elegeu o rei, o povo o glorificava como um rei. E os reis ali, como que queriam ficar? E o povo ainda colocando ramo de palmeira, cada um fazendo o que podia para louvar a Jesus. Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E não era um rei qualquer, ele ia em nome do Senhor. E a população em êxtase com a presença de Jesus. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E aí, gente, sempre que eu leio isso aqui, eu comento com as pessoas: como estará esse jumentinho hoje no mundo espiritual? Ele simplesmente transportou Jesus. Isso lhe deu um influxo de energia para ele seguir seu processo evolutivo de uma forma muito mais rápida. Porque os animais também evoluem. Reencarnam entre animais, lógico. Mas vão caminhando para serem seres humanos um dia no decorrer dos milênios, dos séculos. E tinha que cumprir a escritura. Jesus, sabendo disso, monta no jumentinho e entra em Jerusalém. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Então já estava escrito que ele seria glorificado ao entrar em Jerusalém, que faria uma grande pompa, uma grande multidão, faria todas essas pompas, todos os louvores que prestariam nele, mas depois a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Quando Jesus foi lá ter com Lázaro, tinha muitos judeus em torno da casa de Marta e Maria. E Jesus vai e ressuscita Lázaro. Ali tinha um grupo de pessoas
que assistem. E a partir dali passam a crer em Jesus, porque viram que Lázaro já estava sepultado, que Lázaro já cheirava mal, e Jesus retira ele do túmulo, leva-o a um ponto de transcendência para ter uma nova oportunidade na vida por mais um pouco de tempo. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Então, este sinal de ressuscitar Lázaro foi o ponto culminante para que a multidão cresce ainda mais em Jesus. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todos querem ter essa vida eterna, ressuscitar dos mortos e continuar vivendo. É o grande sonho da humanidade. Mas a multidão sempre tem um comportamento de multidão. Saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar no sinal que ele fizera. E ir ao encontro de Jesus porque ele fizera um grande sinal não quer dizer que você se transformou intimamente, acreditando naquele ser como filho de Deus, e muito menos desenvolvendo-se as fortalezas íntimas necessárias para enfrentar as adversidades na hora que elas batem à nossa porta. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Tudo que eles faziam, tudo que eles queriam para chamar a atenção para eles, foi direcionado para Jesus. E todos iam caminhando com Jesus. Todo aquele enfeite que foi colocado na rua, que eles deveriam estar pensando assim, quem é que vai passar aqui? Será um de nós? Que eles estão esperando, mas passa Jesus. E assim que Jesus passa, todos os enfeites da rua vão sendo pisoteados. Nada se aproveita. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então chegam os gregos, vão até Filipe e falam que queriam ver Jesus. Queriam ter certeza de quem era Jesus no meio daquela multidão. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus: a prudência, o cuidado. Filipe foi trocar ideia com André, já mais velho, mais experiente, e vão os dois até Jesus e conversam. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando eles perguntam, eles estavam afoitos com medo do que poderia ser. E se fossem informantes? E se não fossem gregos, foram as pessoas que estavam ali, mal intencionadas, mercenários, para matar o mestre? Todas essas preocupações eles levam para Jesus, e Jesus disse que chegou a hora dele receber a sua glorificação. Chegou o momento que ele seria glorificado para sempre. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. E essa é a nossa grande dificuldade. Saber que o grão de trigo que é atirado à terra, que é colocado na cova, dá muitos frutos. Porque ele nasce, cresce, dá flores e frutos e serve de alimento para a humanidade. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, se nós estamos aqui na vida cultuando apenas o corpo físico, cultuando apenas a nossa aparência física, vamos perder isso. Vamos ficar velhos, se dermos sorte, e vamos ficar cheios de rugas, processo natural do envelhecimento. Mas aqueles que aborrecem a sua vida, ou seja, não se preocupam com as coisas materiais,
mas procura as coisas espirituais, vai viver a vida eterna. Então vamos separar as coisas materiais das coisas espirituais, saber o que é realmente essencial para nós crescermos para Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Aqui está uma síntese daquilo que ele ensinou para a gente e procurou mostrar para a humanidade. Valorizem as coisas do céu, porque aí você vai ascender e vai crescer espiritualmente. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Jesus está mostrando que todos nós devemos procurar entender a mensagem divina, entender ao que as lições divinas nos mostram, nos ensinam, para que possamos encontrar a verdadeira paz em nossos corações, para que possamos encontrar a serenidade e o amor em nossas vidas. E se nós estivermos servindo Jesus, onde que estiver, nós seremos um servo de Jesus e o Pai nos honrará com aquilo que fizermos jus. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Então, nesse momento, Jesus está fazendo suas reflexões. Imagine você ter a presciência do que iria te acontecer, ter a presciência de que você não poderia ter nenhum sentimento desagradável, ter que agir com total serenidade, com total equilíbrio, ver tudo isso e saber que você teria que passar por isso, porque a sua missão era essa, e ter que manter-se íntegro. E ele pede então a Deus que, se ele veio a essa hora, que lhe desse força para que ele passasse naquela hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Nesse momento, que Jesus está em oração, extremamente consternado naquele momento, vem essa voz do céu, mostrando que ele estava com ele, que ele não estava sozinho naquele momento, que ele iria passar por aquilo que fosse necessário, o seu processo de esclarecimento das consciências humanas, mas os céus estavam com ele. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E sempre a multidão dividida, e sempre a multidão criando situações, criando aquelas discussões, aqueles afrontos. E não chegam a uma conclusão sensata. É interessante observar isso. Mas aqueles mais sintonizados com o bem diziam que um anjo lhe falou, e os outros que era apenas um trovão. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ali, a voz veio por amor às pessoas, porque, consolando Jesus, ele tinha então mais força, mais equilíbrio para passar por todos aqueles momentos. Ele estava com a alma suspensa, cheio de dúvidas, cheio de precauções, e no momento em que ouve a voz, ele se serena. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E as pessoas certamente não entenderam de que ele falava, porque não está claro. E as pessoas achavam que eles iam expulsar os romanos, outros que eles iam expulsar os sacerdotes, mas poucos entendiam que eles mesmos iriam tomar as ações de expulsar Jesus no meio deles, do convívio deles. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. No momento que ele fosse crucificado, a partir dali as pessoas seriam atraídas para ele. Fariam grandes reflexões, começariam a mudar suas consciências, transformando-se para pessoas melhores. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Mas a multidão não parava para pensar nessa possibilidade. As pessoas ouvem a notícia, a informação, e trabalham com aquilo que eles ouvem, não param para pensar nas entrelinhas do que tem ali por trás. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei
que o Cristo permanece para sempre? E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E aí, eles não conseguiam entender, ficar para sempre no coração da humanidade. E ser levantado naquele momento seria uma forma dele despedir-se do mundo físico, mas espiritualmente ele estaria nos amando e está nos amando e nos protegendo, nos envolvendo no teu amor até hoje. Mas poucos conseguem entender essa grandiosa informação. Poucos conseguem sorver esse ensinamento sagrado e se perdem nos labirintos das suas conjecturas, desperdiçando a oportunidade de aperfeiçoarem-se para Deus, de aperfeiçoarem-se para o amor transcendente da vida. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E as pessoas, logicamente, não conseguiram entender que Jesus era a luz do mundo e é a luz da nossa consciência, a luz dos nossos horizontes. E sabendo andar com Jesus, nós sabemos para onde vamos, sabemos nos libertar, nos proteger das trevas. Mas, se não soubermos andar para a luz, se não soubermos caminhar com a luz, nos perderemos no meio do caminho e seremos pegos pelas trevas. E ali, provavelmente, não entenderam, porque se verdadeiramente tivessem entendido Jesus, agiriam com mais sabedoria, com mais segurança e com mais prudência naquele momento. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Deu um toque para ver se eles despertavam, tentou esclarecê-los, mas eles ainda ficavam hipnotizados naquele momento, sem fazerem grandes reflexões. Estavam exaltados, e a exaltação não é boa conselheira. E no momento que ele sai e se afasta, para eles fazerem reflexão, para eles procurarem entender. Mas, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não creriam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por mais que Jesus tentava esclarecê-los, eles não entendiam. Não era nem questão de crer que já acreditavam, mas o mesmo que acreditavam, eles desacreditavam porque não entendiam plenamente o que Jesus estava dizendo. E não entendiam plenamente as Escrituras, porque também não ensinavam para as pessoas as Escrituras como deveriam ensinar. E como o profeta Isaías já tinha deixado a sua profecia de que as pessoas não estariam crendo verdadeiramente nele, e nem entendendo que ele era um braço de Deus na terra para fazer as obras do Pai, então caminhava-se cada vez mais para a consumação dos fatos. Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Todos nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos acreditar na pessoa errada e desacreditar nas certas, como sempre a grande maioria das massas seguem. Mas nós temos que prestar atenção. Nossos olhos estão vendo, nosso coração está temperado com os sentimentos apropriados para sentirmos. Nós estamos preparados para ser cativados por Jesus e nos curarmos? Reflitamos e procuremos observar para seguirmos o caminho que nos conduz ao Pai. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então Isaías, médium vidente, pôde ver o futuro, ver o que ia acontecer, ter a presciência dos fatos
e relatar. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ao convencionalismo humano, apego às coisas materiais, então criam, mas não confessavam claramente porque os fariseus ameaçavam, e apenas expulsaram da sinagoga. Se vocês acreditam nele, não podem entrar na sinagoga. Mas o que era mais importante? Entrar na sinagoga ou crer em Jesus? Mas para as massas isso ainda é uma coisa tão muito difícil, mais delicada para eles poderem entender. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. Como entrar na sinagoga era uma questão pomposa, tinha aquele glamour de estar nas sinagogas, normalmente as pessoas botavam a melhor roupa para ir àquele templo, àquela festa, então estar ali era o glamour. E estar acreditando em Jesus como Filho de Deus, confessar abertamente e seguir os seus ensinamentos era a coisa mais delicada. Você não ia ser bem visto por aquela sociedade naquele momento, então preferiram a glória dos homens. Mas depois se converteram. E quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Acreditar em Jesus é também acreditar em Deus. Portanto, Jesus não é Deus, porque quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Se alguém o enviou, ele é filho de Deus, ele não é Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. A partir do momento que Jesus está mostrando que ele é a imagem de Deus, ele como Filho de Deus, nós estamos vendo-o e vendo Deus, principalmente pelas suas ações de bondade, de misericórdia. Então nós temos que procurar entender essa transcendência. E ele é a luz, e veio ao mundo para iluminar nossas consciências, para nos dar a oportunidade de crer em Deus e refletir no poder de Deus, na grandeza de Deus. E se nós começássemos a andar tranquilamente crendo e acreditando em Deus, as trevas não nos envolvem e não são pegos por elas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele estava mostrando que aqueles que ali estavam, que não quisessem acreditar dele, ele não ia julgar ninguém, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E para salvar você tem que entender que alguns vão acreditar em ti e outros não. E a lição mais difícil foi executada por aqueles que não creram, por aqueles que duvidavam, porque sem eles, como ele iria ser crucificado? E ele deixou claro para nós que ele não estava condenando ninguém, não estava condenando nenhum judeu, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os publicanos, e nem mesmo os sacerdotes, nem aqueles da população que estava seguindo a ele contra ele. Ele apenas veio para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos dar a oportunidade de caminharmos para Deus e de sermos melhores. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A consciência. Porque a consciência registra todas as formas de ações que nós tomamos na vida. E aqueles que estavam ali tentando rejeitar as suas palavras, ou tentando não acreditar nele, já estavam interiorizando o amor. Já tinha colocado para dentro de si uma parcela de amor que não teria jeito deles fugirem dessa realidade. Teriam que vivenciá-la no momento apropriado. Jesus, cônscio dessa situação, sabendo dessas possibilidades, ele simplesmente deixava que as pessoas parassem para refletir e pensar. Porque muitos, apenas no último dia, no último alento da vida, iriam trazer para a consciência todos aqueles ensinamentos. Ele sabia da dificuldade de cada um, mas também das potencialidades latentes que ali estavam presentes, que iriam um dia despontar ou despertar
para que todos pudessem caminhar para Deus, com amor e segurança. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E aí, ele declara-se ser um médium de Deus, porque ali ele estava passando as palavras de Deus para a humanidade. Entendendo a mediunidade fica bem mais fácil. Porque ele recebia todas as inspirações de Deus, todos os ensinamentos para que ele pudesse esclarecer a humanidade, para que ele pudesse trazer para a humanidade o sentimento de amor e de fé. Portanto, o mandamento que ele recebe é para que ele falasse para esclarecer corações. Então, o que ele dizia, o que ele falava, era um influxo da energia divina que o conduzia, que o movia para falar com sabedoria, para esclarecer com sabedoria. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo, falo, como o Pai me tem dito. O mandamento de Deus é que todos nós vamos viver para sempre, e esse é o mandamento principal que nós temos que colocar em nossos corações. Entender que devemos nos amar uns aos outros e que precisamos aprender a ter amor pelo Cristo, a termos amor incondicional por esse ser magistral que veio ao mundo nos mostrar o caminho da salvação. Um caminho que ele trilhou com sabedoria, com discernimento e amor. E por ter tanto amor pela humanidade, deixou-se imolar na cruz, para nos dar a noção das nossas responsabilidades, para a partir de agora vencermos as iniquidades que restaram no mundo. Que as bênçãos de Jesus estejam nos fortalecendo, nos iluminando para encaminharmos-nos para a redenção espiritual que tanto precisamos. Fique em paz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos alimentando, nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida. Que a luz emanada de Jesus esteja fortalecendo nossos lares, nossos caminhos, para que a paz reine dentro de nós e em torno de nós. Paz e luz a todos.